Graça e paz. Amém? Glória a Deus, é muito bom estar aqui, né? São poucas as vezes que eu tenho vindo. Isso é uma falha, mas sempre que eu venho é muito bom. Então, galera, a gente vai estar conversando sobre um tema bem atual. Quem sabe? Quem viu a chamada? Ninguém sabe. Ninguém viu a chamada? Hã? Comportamento suicida. Nós vamos conversar sobre isso, sobre suicídio. Que papo brabo, né? Mas é necessário falar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre esse tema. Se faz muito oportuno por estarmos nessa campanha do Setembro Amarelo, mas essa deve ser uma conversa que deve estar, não digo permeando todas as nossas conversas, mas que nós devemos sim estar nos informando o máximo possível acerca desse assunto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, verso de 1 a 4. Quem não tiver Bíblia, o texto está projetado ali. O texto diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para conversar sobre algo que tem assolado a humanidade. E nós servimos a um Deus que é o Deus da vida. Que o Senhor nos direcione nessa conversa que vamos estar hoje, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor opere do Teu jeito, da Tua maneira, porque nós estamos aqui para Te ouvir e nós esperamos, Senhor Deus, cada um de nós, sermos sarados, curados pelo Senhor naquilo que nós precisamos ser tratados. Nós choramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de Elias, né? E para situar vocês sabem, vocês conhecem a história, mas a gente vai lembrar um pouquinho. A partir do verso 17, a partir do capítulo 17 de 1 Reis, Elias entra em cena aqui. E Elias é um profeta de Deus que é enviado ao rei Acabe primeiro para mandar mensagem que haveria seca. E ele vai e anuncia seca, depois ele volta, sempre direcionado por Deus, e ele diz que vai chover. Mas um pouquinho antes desse texto que nós lemos, ele está ali diante dos profetas de Baal e reúne todos aqueles profetas, e ali ele desafia aqueles profetas a pedir ao Deus deles que enviasse fogo do céu para queimar o sacrifício que estava naquele altar, né? E eles fazem eles gritam, chamam, e eles falam: chama mais um pouquinho, grita, vai ver que ele está dormindo. Enfim, quando chega a vez, os profetas de Baal não conseguem, né? Não conseguem o intento de fazer com que o seu Deus atendesse ao pedido e derramasse fogo sobre aquele altar. E aí chega a vez de Elias tira até uma onda, né? Coloca lá, joga bastante água, coisa que a gente olharia e dizia assim: mas não vai pegar fogo nesse negócio. E aí ele clama ao Senhor, desce fogo do céu, derrota os profetas de Baal, todos eles são mortos. Mas Jezabel fica sabendo do que aconteceu e Jezabel ameaça a vida de Elias.
Ela promete que vai matar. E é o que a gente lê. Quando Elias sabe da ameaça de Jezabel, Elias, no verso 3, diz: ele teve medo, ele fugiu para salvar a vida. Ele estava com o seu servo, depois ele saiu, deixou o servo no lugar, ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta e ali ele desejou morrer. Eu quero fazer um destaque aqui para os sentimentos e comportamentos presentes em Elias, nesse texto. Medo, isolamento, porque ele está com um dos seus servos, e aí ele deixa ele ali, e ele entra, vai sozinho, caminha sozinho. Desejo de morte, um sentimento de inadequação, porque quando ele diz para o Senhor: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, que não sou melhor do que os meus antepassados, não sou bom, então tira a minha vida, não dá para continuar. E aí a gente vê também o que eu vou chamar de ambivalência no comportamento de Elias, porque no verso 3 diz que ele teve medo e fugiu para salvar a vida, mas no verso 4 ele pede a morte. Então, um sentimento de ambivalência, salvar a vida e desejar a morte. O que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver. Eu fui buscar no texto bíblico uma situação em que mostra muito desses medos, desses sentimentos e comportamentos que estão muito presentes em nós, porque afinal de contas nós somos iguaizinhos a Elias, porque nós somos humanos, assim como ele era humano. Falar sobre suicídio, eu acredito muito que implica em voltar o nosso olhar para essa nossa condição de humano. Preste atenção uma coisa, vê se em um momento ou outro, ou se não em todos os momentos da nossa vida, a gente quer ser um pouquinho super. A gente nega a nossa humanidade. Porque o tempo todo a gente não quer se mostrar fraco. O tempo todo a gente não quer errar. Não pode errar. Tudo bem. Acho que a gente deve fazer tudo para não errar, mas é impossível não errar. Mas a gente quer. Eu costumo dizer que depois que a gente se converte, né, nós acabamos assumindo um senso de onipotência. Porque tem uma série de condições que faz parte dessa natureza humana, mas que a gente nega. E eu acredito que é muito por negar, é que a gente chega a situações bem difíceis. Chega a momentos em que a gente não consegue mais lidar com algumas situações, com algumas coisas, e a gente adoece. O auge desse adoecimento é o que a gente está falando agora, que é sobre o suicídio. A etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, desse termo, vem do latim e é composta de duas palavrinhas, sui e caederes. Sui significa de si mesmo, e caederes é a ação de matar. Então, o suicídio é a ação de matar a si mesmo, ou trocando em outras palavras, colocando isso em outras palavras, assassinato de si mesmo. E aí eu vou para a Bíblia de novo, eu vou lá para os mandamentos de Deus, e um dos mandamentos da lei de Deus diz assim: não matarás. Então, é pecado, é desobediência ao Senhor. Tá, mas o que dizer então quando isso acontece? Nós vivemos hoje uma crescente do número de suicídios. A Organização Mundial da Saúde tem lá números que são alarmantes. Hoje o suicídio é uma questão de saúde pública, por isso toda a sociedade envolvida
nessa campanha de esclarecimento, de orientação, porque é possível prevenir, é possível salvar vidas. E aí eu quero trazer isso para nós, povo de Deus, servos do Senhor, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, e que recebemos do Senhor o ID. Recebemos do Senhor a missão de proclamar essa palavra que traz vida. O Evangelho de Jesus gera vida. E como povo de Deus, nós precisamos nos empenhar nessa campanha, não só no mês de setembro, mas em todos os dias. Porque certamente, aqui eu posso dizer certamente, porque os dados que são divulgados pela Organização Mundial da Saúde me permite dizer isso, certamente nesse grupo aqui, há pessoas que estão pensando em dar cabo da própria vida, estão pensando em suicídio. Há pessoas que já pensou em suicídio. E há pessoas que podem vir em algum momento pensar em suicídio. Então é muito importante, muito relevante que nós conversemos sobre isso. Algumas coisas acerca do suicídio é importante a gente saber. Sobre o suicídio. Primeiro ponto, pode vir aí. Primeiro ponto. O suicídio é um fenômeno que está presente na sociedade e é um fenômeno complexo e multifatorial. O que a gente diz com isso? Complexo já vem ao contrário de simples. Não é nada simples. Não é nada em que você possa dizer assim, está acontecendo por isso, então se eu fizer isso, não vai acontecer mais. E é multifatorial porque, como diz o termo, são diversos fatores que influenciam o surgimento, dão origem ao surgimento de pensamentos suicidas, pensamentos de morte ou ideação suicida. Dá no mesmo, a gente usa os termos, mas isso dá no mesmo. Nós podemos falar de fatores de risco e eu vou apresentar aqui para vocês alguns fatores de risco. Podemos falar disso, mas nós não podemos falar, nem apresentar, nem garantir que há determinantes. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, não fique buscando a causa. É por isso. Mas é por aquilo. Não, deve ser um trauma de infância. Não, deve ser o que está vivendo agora. Não fique buscando a causa, porque são diversos os fatores que podem estar gerando esse problema, gerando esse desejo de morte. Nós vemos aqui, no texto que nós lemos, nós vemos Elias, o profeta de Deus, homem corajoso. Quando ele aparece lá no capítulo 17, a gente já vê a ousadia e a coragem no comportamento, nas ações de Elias. O desafio lá diante dos profetas de Baal, o desafio que ele faz é um negócio de louco. O camarada era muito corajoso. Mas sabe onde estava baseada toda a coragem dele? A gente sabe, né? Porque a gente lê o texto bíblico, a gente sabe. Na confiança em Deus. E aí eu fico pensando em nós, que falamos da nossa confiança em Deus. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu confio muito em Deus, mas eu acho que eu não tenho metade da coragem de Elias. Aquele camarada era corajoso. Só que há um momento em que a ameaça de uma mulher faz com que ele fuja, com medo, que ele fuja para proteger a sua vida. Hoje a gente pode olhar e falar assim, poxa, mas um homem tão corajoso, fugir da ameaça daquela mulher, ele fez coisa muito mais difícil. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Pode ser, trazendo para os nossos dias, tá?
que não tenha sido o fato em si, a ameaça em si. Aqui eu já estou especulando, é a Zélia que está falando, não é a Bíblia. Mas eu fico pensando que pode ser que não tenha sido a ameaça de Jezabel, mas toda a situação que Elias enfrentou provocou um desgaste, um investimento emocional tão grande que levou ao desgaste e à exaustão. E diante da ameaça de Jezabel, aquele homem estava sem forças. E aí ele sente medo. Medo é humano. Nós sentimos medo. E não há problema em sentir medo. Um outro ponto que eu quero destacar é que não há um nexo causal entre depressão e suicídio. O que eu estou dizendo? Não necessariamente uma coisa está relacionada à outra. Nem todas as pessoas que têm depressão têm pensamentos de morte. E nem todas as pessoas que pensam em suicídio têm depressão, tá? Pode acontecer sim de um estado de depressão chegar a um ponto em que gere o pensamento ou a ideação suicida, sim, mas não necessariamente. É importante a gente saber disso, porque da mesma forma que pode acontecer de não se dar muita importância à fala de que é melhor não continuar vivendo, a gente pode também estar dando uma demasiada ou dimensionar para aumentar, levar, conduzir o pensamento para um suicídio de uma pessoa que está com um quadro de depressão. Eu posso dizer para vocês que eu já passei por um quadro de depressão em 2008. E eu não tive pensamento suicida. Mas eu lido com pessoas, adultos, jovens, adolescentes, que têm depressão e já têm pensamentos ou já tiveram pensamentos de morte. Então, não há uma relação causal. Um outro ponto, o risco de contágio. Suicídio é contagioso? É. Vou dizer por quê. Não é porque se estiver perto de alguém que está com pensamento suicida, você vai ter pensamento suicida também, não é isso não, tá? O que se diz que é contagioso? E é exatamente por isso que durante um tempo se gerou um tabu, e até hoje não é tabu, mas nem todas as notícias de suicídio são vinculadas. Então, presta atenção, as notícias que chegam a nós são muito aquém, muito abaixo dos dados reais. Por quê? O risco de contágio, porque já se verificou que há uma grande chance, há uma grande... Como é que eu vou... Perdi o termo. Há uma grande chance mesmo de acontecer, num lugar onde aconteceu um suicídio, acontecer outros a partir do conhecimento daquele. Tá? Isso é um dado real. Então, por exemplo, alguém, ou um adolescente ou um jovem se suicidou numa faculdade. A chance de acontecer outros é muito grande. Tá? Na semana passada, eu estava ouvindo uma matéria sobre a Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ. Na verdade, era um grupo de alunos que estava fazendo um trabalho, não tinha nada a ver com suicídio, eles estavam divulgando o trabalho deles. E no meio da conversa surgiu esse assunto, né, de uma visão preconceituosa até em relação ao UERJ, porque ali já aconteceu muitos casos de suicídio. E o que eles estavam abordando naquele momento era que a própria estrutura do prédio
facilitadora disso. Então, por que os jovens trouxeram esse assunto? Porque dentro do trabalho que eles estavam desenvolvendo na universidade, uma das conquistas foi fazer com que a reitoria da faculdade, da universidade, providenciasse redes ou grades para colocar nas janelas. Não sei quantos conhecem a UERJ. Aquele prédio é muito, muito grande, muitos corredores movimentados, mas muitos corredores desertos. Então, o risco de contágio é isso. Tem uma série aí que a maioria, se não todos, viram, né? Os 13 Porquês. E houve uma polêmica muito grande em torno dessa série, do quanto isso não estaria estimulando jovens e adolescentes a praticarem também o suicídio. Pode ser que tenha acontecido, sim, mas também pode ser que tenha evitado. Nós não temos os dados, ficou uma discussão, uma polêmica, mas que ninguém chegou a nenhuma pesquisa de fato, nenhuma coleta de dados que pudesse mostrar qual foi a maior influência da série. Um outro ponto sobre o suicídio é que o suicídio está presente ao longo de toda a história, em todas as culturas. Todas. E aí eu fui buscar na Bíblia a gente tem 4 exemplos de suicídio. Vou citar aqui rapidamente. 1 Samuel, capítulo 31, verso 4 e 6, o rei Saul, quando ele perde a batalha, temendo ser envergonhado, temendo ser maltratado, dá um nome aí, maltratado, quando a pessoa pega num campo, por exemplo, torturado, obrigada, torturado, e aí ele se suicida, ele se joga sobre a sua espada. E o seu escudeiro faz a mesma coisa. Um outro caso, em 2 Samuel, no verso 17, capítulo 17, verso 23, Aitofel, que se enforca na sua própria casa, e no Novo Testamento, no livro de Mateus, a gente tem conhecimento do famoso Judas Iscariotes, que também se enforca. Eu peguei 3 exemplos na Bíblia, mas a gente vai ver na história, a gente pode relatar inúmeros casos, encontrar inúmeros casos. Vamos pensar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Entre os fatores de risco, nós temos os transtornos mentais. O que é transtorno mental? Transtorno mental é tudo aquilo que altera a nossa consciência ou a nossa capacidade de percepção do mundo ao nosso redor. Entre os transtornos mentais, a gente pode incluir a depressão. É um transtorno mental. Outro fator são os aspectos sociodemográficos. Sexo masculino. As pesquisas comprovam que há uma incidência muito maior de suicídios no sexo masculino. Ah, a mulher não se suicida? Sim. Mas a incidência maior é com homens. Faixa etária entre 15 e 35 anos e depois dos 75 anos. Tem aí toda uma pesquisa em torno disso, mas a gente não vai aqui. 75 anos, o idoso. Também tem uma série de fatores que contribuem para isso. Mas a gente não vai entrar nesse momento, a gente não vai entrar nesse ponto. Camadas da população de extrema pobreza também é um fator de risco. Desemprego, isolamento social, migrantes, pessoas que saem da sua região, da sua cidade, do seu país e vão para outros países. Além disso, fatores psicológicos. E aí, os fatores psicológicos, perdas. É difícil para nós lidarmos com as perdas, seja qual for a perda. Perda de entes queridos, perda de amigos, perda que eu estou dizendo através da morte,
perda de emprego, e tem tantas outras perdas. Então, isso também é um fator de risco. Condições clínicas, tem mais coisas, espera aí, além das perdas, abandono na infância, todo mundo que foi abandonado na infância vai cometer suicídio? Não, a gente está falando de fatores de risco. Problemas familiares, personalidade já com traços de impulsividade, agressividade, alterações de humor ou retraimento. Outro fator de risco está nas condições clínicas incapacitantes, e a gente pode falar de doenças orgânicas como lúpus, a gente pode falar de epilepsia, de AIDS, de dor crônica. E um outro fator de risco, e a gente precisa ter isso também muito atento, tá muito atento a isso, é a tentativa prévia. As pesquisas mostram que pessoas que tentaram suicídio já uma vez têm de 5 a 6 vezes mais chances de tentar de novo. Nem sempre a pessoa que se suicidou, ela fez isso da primeira vez, nunca tinha tentado antes, fez e já se matou. Não. Muito provavelmente ela tenha já tentado várias vezes. E se já tentou uma vez, pessoas que tentaram uma vez vão vir tentar outras vezes. O que é preciso saber? Sobre o pensamento suicida, existe uma crescente, existe estágios de desenvolvimento no pensamento suicida. Começa com o pensamento mesmo. Em seguida, o plano. E depois, o ato. E aí, deixa eu falar para vocês sobre isso na prática. Durante muito tempo, a gente tinha uma tendência, e graças a Deus está mudando, de que quando alguém dizia assim, eu vou me matar, a gente falava assim, está querendo chamar atenção. Está chamando atenção. Isso está mudando. Quando nós ouvirmos, daqui a pouco eu vou colocar algumas frases que servem de alerta para a gente. Quando nós ouvirmos uma dessas frases, ou quando nós vermos um comportamento que possa estar indicando isso, a gente tem que considerar. Se tal uma coisa, se alguém falou para você, ou você sentiu, ou mesmo um amigo, ou um parente, falou da vontade de se matar, ou então não fala que quer se matar, diz assim, não aguento mais viver. Se eu não estiver aqui, ninguém vai sentir minha falta mesmo. Fica mais perto, procura saber. E se a pessoa chegar a falar sobre o desejo de morrer, procura saber como é que isso está. Se é pensamento, como é que vem esses pensamentos, com que frequência, se tem um plano, ou seja, você alguma vez já pensou em como fazer isso? Já teus pensamentos te levam para alguma atitude? Porque é assim que a gente vai conseguir ajudar, para evitar que chegue no ato. Então, o suicídio pode ser evitado. É preciso estar atento aos sinais, o que a pessoa fala ou faz que indique o desejo de morrer. E aí eu quero falar de automutilação rapidinho, porque a gente também fica assustado com a automutilação. Para os adultos, a automutilação é uma coisa que está assustando os pais, e é para assustar mesmo, mas é mais comum do que vocês imaginam. Muito, muito comum entre os adolescentes. Às vezes começa na adolescência e vai até a juventude, mas a incidência é muito maior nos adolescentes. E na maioria das vezes é feito em locais do corpo escondido. E quando a gente fala de automutilação, a gente só pensa nos cortes, né? No braço, nas pernas. Mas existem outras formas de automutilação, não são só essas. Agora, um aspecto interessante da automutilação é que a gente teme que a automutilação caminhe para o suicídio, mas não necessariamente. A automutilação, algumas vezes, ela é justamente um deslocamento do pensamento de morte.
O adolescente que se corta, se automutila, ele pode até falar de vontade de morrer, mas a maioria fala de uma dor muito grande interna, que aí é deslocado para uma parte do corpo. Eu já tive a oportunidade de perguntar para uma adolescente, e a dor? Você não sente dor aqui também? Ela falou que não sentia. Outros dizem que sente a dor, mas a dor é muito pequena em comparação à dor que está dentro. Então, a automutilação, em muitos casos, é justamente para aliviar essa dor interna e tirar do pensamento de morte. Continuando, o que é preciso saber? Existem vários mitos sobre o comportamento suicida que precisam ser derrubados. Um deles é dizer que quem fala não faz. Não é verdade. Isso não é verdade. Fique atento a isso. Outro, após uma tentativa de suicídio ou melhora de um quadro depressivo, o risco diminui. Também é mito. Está deprimido, começou o tratamento, diminui o risco? Não diminui. Alguém que tem um pensamento de suicídio, tem vontade de morrer e está com uma depressão muito profunda, a gente encaminha para o psiquiatra, às vezes a família, vence todas as suas resistências e barreiras e leva para o médico, leva para o psiquiatra, começa a tomar o remédio e aí descansa, está em tratamento. A pessoa, quando começa o tratamento, a família tem que ficar mais atenta. A depressão, ela é identificada em 3 níveis. A depressão num quadro leve, a depressão num estágio médio e a depressão grave. Esse quadro grave, que a gente pensa que é onde a pessoa tem mais risco de suicídio, não é. Porque no auge da depressão, no estágio maior, mais grave da depressão, a pessoa, ela não tem forças para nada. A depressão paralisa. Ela vai paralisando aos poucos, chega um ponto em que a pessoa não tem força nenhuma. Então, nesse estágio, o risco de suicídio é menor. O risco maior é na depressão média. E aí, quando a pessoa começa a tomar o medicamento e ela começa a melhorar, ela está grave e ela começa a melhorar, é aí que a gente tem que tomar mais cuidado. Essa pessoa uma pessoa em tratamento psiquiátrico, ela precisa ser acompanhada. É uma depressão, precisa ser acompanhada. Não é ser acompanhada das consultas não, tá, gente? Também a consulta é bom, mas é acompanhada permanentemente, olhada, tem que prestar atenção na medicação. Conforme vai melhorando, o risco aumenta. É preciso estar em contato com o médico e conversando com o médico sobre isso, porque o psiquiatra vai sinalizar para a família quando é que esse risco já não existe mais. Aliás, se a família consegue ter uma conversa aberta, sem preconceito, sem julgamento, o próprio paciente, a própria pessoa, ela já sinaliza. Se a pessoa tem liberdade para falar sobre o assunto e ela fica à vontade, ela vai sinalizar. Se não, o terapeuta, o psicólogo, ele pode ajudar. Tratamento é psiquiátrico e terapeuta. Tem que ter o psiquiatra, mas tem que ter o psicólogo. O medicamento psiquiátrico vai cuidar dos sintomas, mas a terapia vai cuidar das questões emocionais, das questões pessoais, dos fatores, né? Aqueles múltiplos fatores que podem ter conduzido até o estágio de um esgotamento emocional tão grande que leva a pessoa a querer não viver mais. Outro mito: o suicídio é sempre impulsivo. Não é. A pessoa não se mata por impulso. A gente viu um pouquinho antes, no outro slide, que estava dizendo sobre os estágios de desenvolvimento da intenção de suicídio. Então, não é um impulso.
O suicida, ou a pessoa com comportamento suicida, com ideação suicida, ele não age por impulsividade. Os suicidas querem mesmo morrer e estão decididos. Nada muda isso. O suicida não quer morrer. Ué, então por que se mata? Você pode perguntar. Ele não quer morrer. O suicídio é um grito de socorro. E é um grito silencioso que não foi ouvido até se chegar ao ato. Quando tem o ato, parece que todo mundo escuta, todo mundo vê. E aí as pessoas ficam se perguntando, mas o que aconteceu? Como é que eu não vi isso antes? Falar sobre suicídio estimula a prática. É outro mito que precisa ser derrubado. Durante muito tempo se evitava falar porque se acreditava que quanto mais falasse, estaria estimulando, estaria trazendo, suscitando a ideia, estimulando alguém a se suicidar. Mas isso é um mito. Falar sobre o suicídio pode evitar o suicídio. Falar sobre o suicídio pode salvar vidas. Lembre-se disso. E aí eu quero lembrar de novo, nós somos agentes de vida. Nós temos a mensagem que gera vida. E outra coisa que eu quero dizer para você, que mesmo nós, cada um de nós, tendo a mensagem que gera vida, a gente pode enfrentar uma situação que pode nos levar a ter o pensamento de morte. Ninguém está livre disso. Frases de alerta. É clarinho, né? Eu não sirvo para nada. Eu poderia estar morto. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Eu não posso fazer nada. Eu tenho vontade de sumir. Minha vida não tem mais sentido. Essas são apenas algumas frases. Todo mundo que pronuncia essas frases está com pensamento suicida? Não estou dizendo isso, mas são frases de alerta. Quando nós ouvimos frases como essa, nós precisamos acender a luzinha amarela. E a gente precisa observar. Porque se a pessoa tiver ideação suicida, virão outros sinais. Agora vamos partir para como prevenir. Não ignore nem naturalize os sinais. Bobagem. Está querendo chamar atenção. Adolescente, então. Acho que adolescente ouve muito isso dentro de casa. Quem já ouviu isso dentro de casa? Mesmo que não seja por causa de suicídio. Quem já ouviu dentro de casa? Está querendo chamar atenção. Como as crianças e adolescentes ouvem isso? Isso se torna tão natural no discurso que leva ao risco de quando a coisa está feia, quando o assunto é sério e tem que se preocupar, não há preocupação. Ainda mais com adolescente, né? Que já pela questão da idade tem todo um comportamento que desestabiliza qualquer casa. E aí quando eu falo isso dos adolescentes, eu não estou criticando não, faz parte. Tem adultos aqui. Eu quero que os adultos que estão aqui, que são pais ou avós, que digam que já tiveram um adolescente dentro de casa e que foi numa boa, nunca encararam problema nenhum com adolescente. Levanta a mão. Ô, meu irmão, esse é abençoado. Mas eu acho que é porque é avô. Ah, Pedro tá lá, ó, se sentindo. Aí, Pedro fugiu à regra. Mas foi um só que levantou, gente. O adolescente, ele desestabiliza a gente. Os pais
têm os seus filhos e pegam aquelas criancinhas lá pequenininhas, né, que a gente leva para a mão. Aí tem até uns que a gente diz que são mal criados, mas quando a gente fala mal criado, quem está criando, né? Tem que olhar isso, quem é que está criando? Se é mal criado, aí a gente leva, arruma, bota o lacinho, se for menina, né? Bota lá o chapeuzinho, o boné na criança, leva para um lado, leva para o outro. Quando essa bênção faz 12 anos, vamos pegar 12 anos, 13 anos, sempre usou o boné, não quer usar mais. Usava o vestido que a mãe fez, não quer usar mais. A mãe quer levar para tal lugar, não quer, esperneia, não quero, sempre foi. Cresceu indo para a igreja, chega a 12, 13 anos, não quero mais ir para a igreja e dá uma trabalheira. E aí os pais se desesperam e agem com a pressão. Eu estou falando disso porque eu já fiz isso, tá? Eu já tive 2 adolescentes que me ensinaram bastante. Um outro ponto, não fique chocado, nem em pânico e nem com vergonha. Você ouviu de alguém que está pensando em suicídio, em se matar. Não se choque. Não diga, como você pode fazer isso e pensar nisso? Você é crente. Você tem Jesus. Você não pode pensar uma coisa dessa. Não faça isso. Não fique com vergonha de estar conversando com essa pessoa, não entre em pânico. Não faça o problema também parecer sem importância. Nem superdimensione, se espante, se choque e nem faça de conta que não ouviu. Não faça comparação com outros casos. Sabe aquela que você está conversando? E é bem interessante o nosso comportamento quando a gente escuta alguém que está falando de sofrimento, né? Você consegue ouvir uma pessoa falar do seu sofrimento e você ficar quietinho, só ouvindo? Quem consegue ficar caladinho, só ouvindo? Levanta a mão. Ninguém. A gente quer fazer o quê? Fala aí. A gente quer ajudar. E como é que a gente acha que a gente ajuda? Nada disso. Não fica assim. Não é bom. Olha só, lembra fulano? Passou por isso também. Mas, tá aí, firme. Segue o exemplo. Não chora. Você é forte. Você é forte. Tem que ser forte. A gente quer ajudar sim. A gente não ajuda. Nem nos casos de suicídio, nem nos casos de depressão, nem nos casos de perda. Você está vendo uma pessoa que está chorando por um ente querido. Eu fico doente quando eu vejo. As pessoas chegam perto para consolar e falam assim, chora não. Fica assim não, você tem que ser forte. Deus fez a vontade dele. Gente, quem perdeu alguém não quer ouvir isso não. Até sabe que foi feita a vontade de Deus, mas não quer ouvir isso. Imagina uma pessoa que está num sofrimento tão grande que não está conseguindo lidar com a sua própria dor ao ponto de desejar a morte. Ouça com atenção, sem julgar, sem tentar consolar, sem palavras de otimismo. Não se comprometa em guardar segredo. Essa é uma coisa importante. Não diga para a pessoa que você vai guardar segredo. Não prometa. Mas também não é para sair contando para todo mundo, não. Tá? Que aí também você não ajuda. A questão é, chega o seu colega, a sua amiga, vira para você e te conta, confiando que você vai guardar segredo e você não vai contar para ninguém. Você vai dizer para ela assim, ou para ele, vai dizer assim, olha só, eu sou o seu amigo, eu sou sua amiga, mas eu não posso guardar esse segredo, porque é a sua vida que está em risco. E nós podemos buscar ajuda para você. Vamos junto? Vamos juntos? Eu, como profissional de psicologia, a gente tem um código de ética. Não é só como psicóloga, não, né? Como pastores também, a gente sabe que aquilo que nos é contado em gabinete, a gente garante o sigilo para a pessoa.
Mas na psicologia, o sigilo é garantido tanto para criança, como para adolescente, como para adulto. Desde que aquilo que ela traz não implique em risco para a sua integridade. Porque a partir do momento que eu sei que um adulto ou um adolescente está pensando em suicídio, eu digo para ela, não posso continuar te atendendo sem que um familiar seu saiba disso. Não posso. Preciso contar. E aí, normalmente, eu trabalho com a pessoa isso, para na sessão seguinte, dependendo da gravidade do caso, já revelar. Então, a gente não pode garantir segredo, e não garanta. Se você tem um amigo, ou você tem uma amiga, que você sabe que já está pensando nisso, e ela não tem coragem de falar com ninguém, ele não tem coragem de se abrir com ninguém, você não vai sair falando para todo mundo. Nem na sua roda de amigos mais confiáveis. Mas se for aqui da igreja, você vai procurar um dos pastores. E vai dizer, estou com receio, estou preocupada, porque está acontecendo isso, isso e isso. Se você conseguir que a pessoa vá ela mesma buscar, beleza. Se você não conseguir isso, procure um dos pastores e diga da sua preocupação. Não se comprometa em guardar segredo, não deixe a pessoa sozinha. Se você sabe de um caso desse, essa pessoa não pode ficar sozinha. E por fim, conduza a um profissional de saúde mental. Os profissionais de saúde mental indicados nesse caso é psiquiatra e psicólogo. Não é neurologista, não é clínico geral, não é o pediatra que cuidou a vida toda. É o psiquiatra e o psicólogo. Ok? Agora vamos ver para situações que podem impedir a cura. Eu estou usando o termo cura exatamente pela afirmativa da OMS, que é um problema grave de saúde pública. Então, por isso eu estou falando em cura. O que pode impedir a cura, ou o que pode impedir que alguém cometa o suicídio, eu destaquei em primeiro lugar a negação. Pode virar o slide, por favor. A negação. Vou pegar o estágio mais leve, né? Vamos pegar a depressão. Como é difícil para algumas pessoas admitirem um quadro de depressão. Não é fácil. Talvez você já tenha vivido isso, ou está vivendo isso. A maioria das pessoas não aceitam que estão em depressão. Há um tabu ainda muito grande, não só sobre o suicídio, mas também sobre a depressão. E quando isso está no meio cristão, a coisa se acentua mais ainda. Então, há negação por vários motivos. Primeiro, pode ser porque a pessoa, não vou tomar remédio, não preciso disso, eu dou conta. Aí que eu falo do senso de onipotência. Eu vou até onde eu aguentar. Eu escutei uma jovem falando isso. Ela está vivendo um momento difícil, quase no final de uma faculdade, mas que ela está esgotada. Ela não suporta mais ir para a faculdade. Ela sofre quando ela lembra que ela tem que ir para a faculdade. Mas ela rejeita trancar a matrícula
ou adiar o final da faculdade para um outro semestre. Tem muitas implicações? Tem. Mas ela virou para mim e falou assim: falta pouco. Eu vou continuar até onde eu aguentar. Que fala é essa? Até onde eu aguentar. Para mim ficou assim, é até onde eu não conseguir sequer mais caminhar. Ou seja, normalmente a gente faz isso, a gente vai testando os nossos limites. A gente não olha para eles. E a gente vai sempre caminhando no sentido de ultrapassar esses limites. E isso sai caro, gente. Isso custa muito caro depois. Então, negar que precisa de ajuda, negar o problema, é um dos fatores que pode impedir a cura. Vou correr um pouquinho. Crenças. Quando eu falo de crenças, é diferente. Eu quero diferenciar crenças de fé. Eu até quando estava pensando nisso, eu falei assim, acho que eu pensei num tema assim, o que direciona os seus passos? A sua fé ou as suas crenças? Porque a nossa fé, ela está fundamentada em Jesus, que é concreto. As crenças são percepções ou convicções que a gente construiu ao longo da vida e que a gente toma e tem como verdades absolutas e que não são. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você tem como crença, vai nortear a tua vida. Ah, mas a fé também é uma crença, eu creio em Jesus. Sim, só que às vezes as nossas crenças se sobrepõem à nossa fé. As pessoas sabem que há salvação em Jesus, as pessoas sabem que há refrigério, as pessoas sabem que há cura, mas as crenças estão muito fortes. Então elas não se sentem dignas de estar na igreja, elas não se sentem fortes para estar vivendo a fé e às vezes até questionam se realmente tem fé. Não ser capaz de perceber que o momento crítico pode ser superado. Gente, como pode mudar? Uma pessoa que chega ao momento que ela está prestes a cometer o ato do suicídio, se ela for de alguma forma tirada desse momento, ela muda. Ela pode até vir tentar de novo, mais tarde. Eu vivi isso há 2 semanas atrás com uma jovem cliente e uma amiga me chamou para um atendimento de emergência. Eu tenho atendido ela, mas ela me chamou para atendimento de emergência e quando eu cheguei na sala dela, ela estava com a trava da janela, 10º andar, ela estava com as travas das janelas abertas. A janela ainda não estava aberta não, ela estava com as travas da janela abertas, já desacionadas, e a amiga estava assim, ó, segurando ela por trás, até eu chegar. E na hora que eu cheguei dizendo para ela, vem cá que eu quero te dar um abraço. Ela, não, dá um abraço aqui. Eu falei, não, aí tá muito apertado, vem cá, saí puxando ela pelo braço, e ali foram quase 2 horas para acalmar aquela moça, para lembrar ela quem ela é para Deus. E aí ela foi acalmando e ela saiu daquele momento ali dizendo que estava aliviada. Então a gente precisa estar muito atento a isso e aí levar a pessoa a perceber que aquele momento crítico vai passar. Na hora que ela está vivendo, ela não vê que isso vai passar. Mas o nosso trabalho é estar junto para conduzir no sentido de salvar essa vida. Vergonha de admitir fraqueza, a banalização do que sente. Isso não é nada, não é importante. Se a pessoa tem lá o pensamento, eu não sou importante, eu não vou fazer falta, o que ela sente também, ela não dá importância. O silêncio é não falar, não buscar ajuda. E a maioria dos suicidas, a maioria das pessoas que chegam ao suicídio sem buscar ajuda, é por conta do preconceito. E o preconceito está em nós.
É a forma como a gente está olhando para essas situações. Eu falei no início que muito provavelmente eu estou falando para pessoas que já tiveram pensamentos suicidas e talvez já tenham tentado. Eu estou falando para pessoas aqui talvez que estejam agora com pensamento suicida, vivendo esses dias com pensamento suicida. Talvez tenham tentado ou talvez ainda não, mas pensem nisso. Essa jovem, por exemplo, anteriormente, ela é cristã, então ela falava que não, há um tempo atrás, ela dizia que ela não conseguia fazer isso, embora tivesse pensamento. Mas há um tempo atrás ela se colocava em situações de risco. Então, às vezes, o suicida faz isso. Ele mesmo não atenta contra a sua vida, mas ele se coloca em situações de risco. Eu quero que você... O texto está ali, Mateus, pode passar os slides aí, já passou todos os pontos. Travou? Tem problema não. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 36 a 38. Eu quero terminar. Comecei com a palavra de Deus e eu quero terminar também com o que essa palavra tem para nós. Até agora, tudo que nós falamos sobre suicídio foi no sentido de informar para que nós estejamos aptos a ajudar. Essa foi a ênfase. Mas também é possível que algumas pessoas tenham se identificado com algumas situações aqui. E aí eu quero trazer esse texto agora para todos nós, lembrando do que eu falei no início sobre aquelas características no comportamento, no pensamento de Elias, que são humanos. E aí eu digo para vocês que nós precisamos olhar para a nossa humanidade. Na medida em que nós conseguimos olhar para nós e encarar as nossas limitações, que fazem parte da nossa humanidade, nós nos tornamos aptos, nós nos capacitamos, estamos cada vez mais preparados para acolher o outro, para abraçar, para compreender, para ouvir, sem julgar, ou sem querer que a pessoa mude o seu comportamento, porque mudando o comportamento dela, ela agrada mais a mim e ela me faz sentir bem. É claro que quando a gente conversa com um suicida e a gente consegue, que ele se cuide, que ele desista daquilo, é claro que isso faz bem para a gente. Mas eu estou falando das palavras que a gente usa, que vem muito mais atender a nossa necessidade do que a necessidade da pessoa que está sofrendo e que está falando do seu sofrimento para nós. E aí eu vou para esse texto que fala de Jesus no Getsemane. Mateus 26, de 36 a 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava ali, no Getsemane, como homem. E ali ele sofreu angústia, porque pouco tempo depois ele estaria sendo crucificado e ele sabia disso. Ele estava ali sofrendo uma profunda angústia. E o que me chama muita atenção nesse texto, quando a gente fala sobre um tema como esse, quando a gente fala da dificuldade de se pedir ajuda, eu olho para Jesus e eu vejo Jesus falando com um dos seus discípulos de como ele estava se sentindo. Jesus abre o seu coração para aquele discípulo ao seu lado e diz para ele: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus compartilhou o que estava sentindo. Ele sabia que nada mudaria, ele estava ali em obediência ao Pai. Mas ele nos ensina algo muito precioso. Compartilhar o que a gente sente. Falar do nosso sofrimento.
Os discípulos ali não foram capazes de apreender a essência do que Jesus estava sentindo. E eu quero dizer para você uma coisa. Ninguém vai conseguir entender, ninguém vai conseguir dimensionar o tamanho do seu sofrimento, da sua dor. Mas mesmo sabendo disso, Jesus disse: fiquem aqui comigo. Mesmo sabendo disso, Jesus compartilhou e pediu companhia. E o que nós fazemos? Nós temos dificuldade de falar do que a gente sente. Porque se eu falar do que eu sinto, de como eu estou triste, de como eu me sinto fraca, o que o outro vai pensar de mim? Eu lido com pessoas que não choram, que sentem vergonha de chorar, porque chorar é sinal de fraqueza, essa é a fala. Pessoas que não conseguem expressar o seu sentimento e olhar para os seus sentimentos, seus próprios sentimentos, porque sentem vergonha de sentir vontade de chorar, sentem vergonha da dor que estão sentindo, sentem vergonha do sofrimento que está passando. E a vergonha os impede de falar. E quando nós calamos, a nossa alma adoece. Quando nós pegamos toda essa dor que entra no nosso coração por alguma situação, por alguma dificuldade, ou às vezes olhamos em volta e pensamos assim: o que está acontecendo? Por que eu estou assim? O salmista perguntava para a sua própria alma: por que te inquietas, ó minha alma? E às vezes a gente fica assim, buscando respostas em lugares onde nós não vamos encontrar. E nós muitas pessoas têm deixado de pedir ajuda. Falei aqui do preconceito, sim, da forma como algumas pessoas encaram o problema do suicídio. Mas há algo interno, uma vergonha, um medo de parecer fraco, ou um medo de ser ridicularizado, ou um medo de que as pessoas interpretem a sua dor como uma coisa para chamar a atenção. Isso provavelmente vem de uma construção em que, quando criança, não foi valorizado na sua fala. Os adultos não costumam valorizar muito a fala de uma criança. Na adolescência, então, é o que mais acontece. Ou superprotegem ou abandonam. E aí nós nos tornamos adultos, trazendo todas essas coisas. Crescemos nos ajustando às situações. E aí nos tornamos adultos, que se sentem super-homens, super-mulheres, super-seres, maiores até muitas vezes do que Jesus. Porque o próprio Jesus chorou, o próprio Jesus se colocou diante do seu discípulo e falou da dor da sua alma, da tristeza. E esse Jesus, um pouco antes, Mateus 11, verso 28, ele diz assim, ele disse e diz para mim e para você: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim, eu lhes darei descanso. Eu quero pedir, em nome de Jesus, que nós que aqui estamos hoje, que nós nos encorajemos uns aos outros,
a buscarmos ajuda quando nós precisarmos. Eu quero que nós nos encorajemos a ouvirmos um ao outro, sem ter a preocupação do que responder. Exercitar a escuta, porque às vezes as pessoas não estão precisando de conselho, a maioria das pessoas não estão precisando de conselho, elas estão precisando ser ouvidas. Quem está ao seu lado, muitas vezes está querendo ser ouvido, só isso. Não quer que você dê resposta, não quer que você dê conselho. E quantas vezes você deixa de pedir ajuda e de conversar com alguém, porque você tem medo do julgamento, ou porque sempre que você chega perto de alguém para falar, a pessoa vem sempre falando dos problemas dela. É aquela coisa de que eu chego perto da Amanda para falar: Amanda, estou vivendo uma situação difícil, eu estou numa tensão, estou ansiosa, e a Amanda vira e fala assim: nossa, meus dias também têm sido tão difíceis. Fala de ansiedade comigo não, porque eu não estou dando conta. E aí eu calo, porque com essa fala, embora ela queira me ajudar, ela diz que quer me ajudar, mas querendo me ajudar, ela faz com que eu me cale. O que nós conversamos aqui foi motivado por uma campanha, mas não só isso. Nós cremos que Deus tem um plano na nossa vida para todos os dias. Começa com a renovação das misericórdias a cada dia. A cada manhã Ele renova as misericórdias dele sobre a minha vida e a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano. E cada dia para nós faz parte desse plano de Deus. Esse Jesus que nós servimos, Ele declara na sua palavra, está registrado para nós isso, que Ele veio para que nós tenhamos vida. Há um camarada do mal que está no mundo, que a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas conosco está o Deus que dá a vida. E essa vida não pode ser tirada das mãos dele. A minha vida e a sua vida não é propriedade nossa. Ela é propriedade do Senhor. Nós somos apenas os administradores. Eu sei que você sabe disso, mas eu sei também que às vezes que você chorou e chora, aquela dor que está no teu ser, na tua alma, ela não invalida a tua fé. Essa dor que você sente, que você quer acabar com ela de qualquer forma, ela não tem a ver com falta de fé. Você sabe que você tem a Jesus e que você pode procurar a Deus em todos os momentos. O diabo está lançando uma mentira na mente de várias pessoas, dizendo que a pessoa que está em depressão é porque ela não tem fé. Crente não pode ter depressão. Crente não pode ter pensamento suicida. Se está tendo pensamentos de morte, então não é crente, tem alguma coisa errada. Isso é mentira de Satanás. Mas eu não estou dizendo para você que você está autorizado, não. Não é isso. Eu estou dizendo para você que Deus conhece a tua dor. E Ele não menospreza essa dor. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Pode ser que você não tenha tido nenhum pensamento suicida e você diga para mim: Zélia, eu não me enquadro em nada disso. Eu estou aqui mais para aprender como ajudar. Amém. Então lembra disso, que Deus te capacita a fazer isso. E peça a Ele que abra os teus olhos, para que você esteja atento ao que está acontecendo à tua volta, mas que em primeiro lugar você consiga ver o que acontece no teu interior, na tua alma. Porque nós corremos o risco de olhar para o mal que está ao nosso redor, para as dores dos outros
e negar a nossa própria dor. Não negue a sua dor. Lembra o que eu falei? Quando nós encaramos a nossa humanidade e as nossas limitações com sinceridade, nós conseguimos nos tornar mais sensíveis à dor do outro. Nós conseguimos compreender o outro. E compreendendo o outro, nós podemos acolher.